coisa. E claro que a gente precisa atualizar essa polêmica, né, envolvendo a família Liberato. Saiu ontem a nota, né, do suposto filho de Gugu, filho perdido, né? Parece até que as gêmeas concordaram em fazer o exame de DNA. Mas o que tá pegando, Ítalo, é a respeito de uma suposta carta que foi publicada hoje. E que, assim, o termo, ela é bem pesado. Ó, algumas manchetes dizem, abre aspas, Rosemiriam sabia que Gugu era gay e queria curá-lo. Outras dizem que a viúva do Gugu, né, escreveu uma carta após uma traição em grave depressão, que no caso remete à nota que foi enviada, né, pelo corpo de advogados que representam a Rosemiriam, justamente nesse caso da união estável, reconhecimento da união estável, que a gente até falou essa semana que ela perdeu o direito à herança, né? O STJ bateu o martelo e decidiu que não, ela não tem direito à herança, que prevalece então o testamento. O que acontece, ó? A defesa da Rosemiriam falou a respeito dessa carta, mas antes de tudo é importante a gente atualizar você o que aconteceu. A disputa da herança do Gugu já tá gerando, né, uma polêmica, um racha na família Liberato, né? Porém, uma carta, né, a família do Gugu teve acesso a uma carta que teria sido escrita pela própria Rosemiriam, onde ela disse que sabia que o Gugu era homossexual, né? E teria dito nessa carta que pode, entre aspas, curá-lo desse problema com oração e jejum. Então, assim, é uma coisa, gente, que até pra nós é até difícil a gente formalizar, né, então, as frases direito, porque a gente sabe que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Não é uma doença pra precisar de uma cura. E ainda mais com oração e jejum, né? Aí a situação começa a ir pra um lado um pouco diferente, que não é muito confortável de abordar, até porque, enfim, abre precedente pra milhares de outras coisas. E nessa carta, né, que foi obtida aí por um colunista, que foi escrita, né, teria sido escrita pela Rosemiriam, ela diz o seguinte, abre aspas, teria dito, gente, só corrigindo, ela teria dito o seguinte, abre aspas, Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente, mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é seu. Eu tenho como transformar esse problema, aparentemente pra você pode não ser um problema, mas é um problema, é muito sério. Então, esse é um trecho do que ela teria dito, né, nessa carta. A gente tem a carta completa. Vamos ler, Ítalo. Ela é um pouco extensa, mas eu acho que é importante a gente trazer até pro pessoal de casa ter um norte um pouco melhor, né, do que tá acontecendo, ó. Você que chega agora aqui, a família, então, do Gugu teria tido acesso a uma carta escrita pela Rosemiriam, uma carta de próprio punho escrita pela Rosemiriam. Quem trouxe essa notícia foi o Erlan Bastos, do Em Off, então coloquem aí no Erlan Bastos a família da Rosemiriam, né? Porque a gente sabe que isso tá dando muito precedente, tá abrindo muita discussão dentro da própria família, e a gente tem uma nota, daqui a pouquinho a gente vai trazer, que o advogado da Rosemiriam mandou para as equipes de reportagem, mandou também pro Na Telinha. A carta começa assim, abre aspas, Anjo, estive aqui para te ver porque senti saudade, eu liguei antes, mas não consegui falar com você, pensei em almoçarmos juntos, mas vim falar sobre nenhum assunto específico, eu só vim te ver. Você não pode imaginar a saudade que eu tenho de você. Às vezes é muito forte e começo a sentir um pouco de angústia. Sabe aquela saudade meio angustiada? Você já sentiu isso alguma vez? Eu não consigo entender algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu tento entender e algumas vezes acabo desistindo de compreender a tristeza que eu sinto dentro do meu coração. Anjo, eu simplesmente morro de vontade de te dar um beijo. Lá em Angra, a Silvia não se retirou do local para que pudéssemos ter privacidade, e logo em seguida sua família alugou a piscina. Naquele dia, nós íamos fazer amor como nunca fizemos na vida, mas acho que você colocou mais vodka no seu copo e passou do limite. Ficou tonto demais e aí fica difícil. Sua mãe achou que eu tinha colocado algo estranho na sua bebida. Eu disse que jamais faria isso. Sua família tem ciúme de você comigo. Se eu chegar perto de você pra conversar algo nosso ou pra tentar te abraçar, eles se aproximam e praticamente me impedem
de me aproximar. Você não vê isso, mas às vezes eu vejo. Anjo, eu sei que a sua preferência sexual é diferente, mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. Você é um homem maravilhoso e eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema e muito sério. Existem algumas coisas na vida da gente que pensamos ser inviáveis e com isso nós nos enganamos mentindo para nós mesmos. Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência, porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus orando e jejuando. Só com oração e jejum eu vou conseguir isso. Eu não quero que as crianças saibam desse assunto por boca de amiguinhos de escola. Eu sei como se comportam as crianças, cansei de ouvir meus colegas da escola falarem que minha mãe tinha um amante, e isso me causava imensa dor, porque eu sabia que eles estavam falando a verdade, mas eu tentava com todas as minhas forças defendê-la, pois é isso que os filhos fazem, eles defendem os seus pais e seu lar. Outro dia eu entrei no Google e escrevi conforme me orientaram: o Gugu é gay? E aí eu chorei, meu coração se partiu ao meio e eu chorei sangue, meu choro foi amargo como fel. Eu sei como você se encontra com rapazes, e eu sei que acontece na Alameda Canário, e um número que ela descreve aí, eu sei dos viagras, das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc. Sei disso pouco antes da viagem de Los Angeles. Quem me contou, você não saberá, foi alguém que passou comigo no SAE, um local, né, onde trabalham pessoas soro positivo, né, onde fazem ali atendimento de pessoas soro positivo. E nem me lembro do nome do ser. Eu já chorei, já me revoltei, já gritei, já me descabelei, já quis sumir, já quis morrer, etc. Mas você é o homem mais maravilhoso que existe no mundo. Você é um pai amoroso, preocupado, cuidadoso, você é uma pessoa doce e dono de uma grande inteligência. Eu olho pro João, pra Sofia, pra Marina e sei o quanto eu e você vamos ter que protegê-los das maledicências, perdão. Eles serão alvo de maldade humana, mas o Deus que eu conheço e convivo tem todo o poder para sarar todas as feridas. O preço pago naquela cruz foi determinante para curar todos os males. Eu quero que você saiba que eu te amo, não pelo que você tem ou transparece ser, mas unicamente pelo que você é. Você é o ser mais honrado que eu já conheci na vida, eu amo e sempre o amarei. Eu sei que muitas coisas sobre o seu homossexualismo já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente. Mas tudo bem, eu quero que você saiba que você tem em mim alguém que pode confiar, e eu quero te dizer uma coisa: o seu comportamento não me traz felicidade e nunca trará, porque é contraditório à natureza de Deus. Eu posso ficar aqui dias escrevendo sobre o que Deus pensa a esse respeito, mas eu ouso assumir uma única frase. Aí ela faz uma aspas. Eu e seus filhos te amamos demais, independente da sua vida íntima, mas eu sei que posso mudar essa situação com oração e jejum. Se for vontade de Deus, Ele o transformará e você sentirá amor por mim, tal qual um homem sente por uma mulher. Eu tenho muita vontade de fazer sexo, não é pouco, é muita. Sabe quantos anos eu não faço? Muitos, e eu poderia ter saído muitas vezes com quem que fosse, porque você mesmo em Angra disse que eu sou livre pra isso. Mas isso pra mim seria escravidão, por causa do meu amor por você e pela família unida. Estou a ponto de desistir e cair na vida, mas eu vou tentar, e escrevi acima. Pense primeiramente, alguém que pode te escutar e te ajudar. Você sabe que ao seu redor só existem víboras e sanguessugas. Eu vou voltar aqui quando você me convidar. Nós vamos beber um pouco, se soltar, e vamos nos beijar e vamos fazer amor na presença de Deus. Ele estará presente, você sentirá um amor que você e nem eu sentimos metade da vida. Da mesma falta de amor que você tem, eu também tenho. Você é rodeado por muitos e amado por poucos. A vida é assim mesmo, mas saiba que você tem uma mulher do teu lado que quer estar com você. Pense, não quero que você sofra com essa conta. Já chega de ter sua vida cheia de problemas e de preocupações. Te amo, me ajude, me dê chance.
para que eu possa tocar em você. Se você se fecha numa redoma, fica difícil, porque eu também sou muito fechada. Não tenho medo de sofrer, porque você não vai sofrer, fecha aspas. Então essa carta, né, Ítalo, gigantesca, que foi, que acabou chegando aí às mãos da família Liberato. Tem alguns errinhos ali, né, eu não falei o Six, mas eu li exatamente aquilo que foi publicado pela mídia, que seria então a transcrição dessa suposta carta deixada pela Rose Miriam pro Gugu. Polêmica essa situação, bem complicada, né? A primeira questão que vem em mente é de quando é essa carta, né? A gente não tem essa informação. De quando que foi essa carta, a gente não tem essa informação. Uma outra coisa, ela cita muito como se ela ainda estivesse apaixonada pelo Gugu, né? Se é que em algum momento eles tiveram alguma relação amorosa, tiveram um namoro em algum momento, aparentemente o Gugu já havia seguido em frente e ela não. Porque na carta ela fala que o Gugu disse que ela era livre, né? Pra ela ir pra onde ela quiser, pra ela sair com quem ela quiser e etc. Mas ela reforça que gosta dele, que quer ter ele e que vai fazer essa oração e jejum, que ela reforça muito isso várias vezes, né? Oração e jejum aí que vai resolver a vida do Gugu, que vai mudar né, a orientação sexual do Gugu, e utiliza de várias formas aí, durante várias vezes, esse fundamentalismo religioso, eu queria dizer de uma outra forma, mas eu acho que não tem uma outra forma de dizer, né, para tentar corrigir, entre muitas aspas, a sexualidade do Gugu, né, e assim, essa carta, gente, muita gente tá na dúvida se essa carta realmente procede, se essa carta é verdadeira ou não. O advogado da Rose Miriam, Nelson Williams, repudiou o vazamento da carta e, de acordo com ele, a carta estava fora do contexto, tá? Então, em nota na telinha, diz o seguinte: o advogado Nelson Williams não comenta o processo que tramita em segredo de justiça. No entanto, repudia o vazamento de um documento dos autos fora do contexto. Rose escreveu a referida carta com o coração em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída. A partir desse momento, porém, o casal entra em crise conjugal e Rose, a pedido do Gugu, vai morar no Rio para resguardar a família. Nesse contexto, surge o malfadado contrato para a criação dos filhos que Rose Miriam assinou dopada, diz aqui, né, o texto, que ela teria assinado dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos, e o famigerado testamento de 2011. Nessa época, Rose entrou em uma grave depressão, voltou para São Paulo e tentou suicídio, sendo internada no Hospital Albert Einstein. Continua o pronunciamento do Nelson Williams. E, novamente, o advogado Nelson Williams chama atenção para a responsabilidade de Gugu sobre ela e os filhos. Segundo ele, ela visitava o Gugu visitava ela no hospital e se identificava na recepção como companheiro de Rose Miriam, conforme registros no próprio hospital. Como já dito, foi nesse período que ele fez o testamento e o contrato para que ela cuidasse dos filhos, o que reforça a tese do advogado Nelson Williams. Ela assinou conforme o depoimento de médicos sob efeito de medicamentos, portanto, não estando no controle de suas funções mentais, tanto que o apresentador preferiu fazer depósitos para o sustento da família na conta do irmão dela, já que ela estava à base de remédios. Continua ainda o texto. Passado esse período, além de fazer terapia, ela convenceu o Gugu a também fazer terapia e obteve dele a promessa de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo. Com isso, a vida do casal voltou à normalidade e a família decidiu morar em Orlando, Estados Unidos, cidade que Gugu mais gostava. Primeiro, eles compraram uma casa pequena. Com a adaptação à cidade, a família se mudou para a casa maior. Foi nessa casa que Gugu se acidentou e foi socorrido por Rose. A legislação para reconhecimento de união estável é clara. Traição ou ausência de sexo, que não é o caso deles dois, não são por si só elementos para desqualificar a união estável. Senão as pessoas começam a trair só para escapar de eventuais responsabilidades civis. Rose e Gugu mantinham a relação pública, notória, duradoura, contínua e com o objetivo de construir família, e que também era intercalada por crises conjugais. São esses os elementos que a justiça avalia em um processo de reconhecimento de união estável, e no caso de Rose, todos esses quesitos são amplamente possíveis de confirmação. Então, é o que diz essa nota, né, enviada aí
por Nelson Williams, a nota aí do advogado que defende a Rosemiriam na justiça, confirmando então que essa carta foi de fato escrita, porém está fora de contexto, né? Já que no início da nota fala-se o seguinte: Rose escreveu a referida carta com o coração em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido. Então, tudo que a gente viu nessa carta que o Daniel acabou de ler pra gente realmente aconteceu, né? Realmente foi escrita pela Rosemiriam nessa publicação que vem à tona agora, né? De que a Rose já sabia de toda a situação e parece, né, pelo que o advogado fala, que girou ali mais ou menos entre 2010 e 2011 isso, né? Porque se ela assinou aquele documento em 2011, ela estaria dopada naquela época, né? Supostamente, como ele fala na defesa, foi mais ou menos nessa época que essa carta foi escrita, um pouco antes da Rosemiriam estar nessa situação de ter ido pro Einstein, etc, né? Então pode ter sido ali 2010 ou até o próprio ano de 2011. É verdade. Agora o que pode ser usado também é fazer aquela análise, né, cartográfica para saber a letra, né, se realmente essa é a letra da Rosemiriam e se realmente ela sabia, né. Tem um trecho ali que eu li que é bem explícito, né, de a gente não tem uma relação carnal, uma relação sexual, e isso é muito visível, é muito claro nessa carta, nessa suposta carta, na verdade, que foi divulgada e que o próprio advogado diz que não é bem assim, tá fora de contexto, mas, assim, basicamente confirma, né, que essa carta realmente existe. E assim, se não tinha uma relação, não tinha como ser um casal, gente. Se ela assumidamente diz que os dois não tinham uma relação, é muito difícil, né, então a gente falar aqui e bater o martelo que eles realmente eram um casal. Ela sabia, né, ela fala até que sabe dos encontros dele e sabe de um suposto endereço que seria Alameda dos Canários, né, que, enfim, inclusive virou trend topic isso na última semana, nessas últimas horas, na verdade, as pessoas querendo saber o que acontece nesse endereço na Alameda dos Canários, o porquê que ela citou isso nessa suposta carta. Então, vai precisar passar por uma avaliação, afinal, em um lado, ela tá pedindo na justiça o reconhecimento de união estável e pede também o direito, né, a 50% da herança que foi deixada pelo Gugu, e em outro surge essa carta misteriosa, onde ela fala abertamente que o Gugu não tinha um interesse sexual por ela, em que eles não ficavam juntos, em que ela queria beijar ele, mas eles não se beijavam, enfim, não tinha essa reciprocidade sentimental, vou usar esse termo aqui. Então, assim, são dois pesos e duas medidas. E a gente precisa analisar que não é simplesmente uma fortuna, gente. A gente tá falando de uma família e a gente tá falando da vida de uma pessoa.